Então, vamos lá. No último módulo, a gente veio trabalhando dois assuntos que são bem significativos no practitioner. E um deles é o modelo Role, que trata sobre estratégias mentais, pensamentos, o que que eu penso e o que que eu penso depois, e o que que eu penso depois, que imagem eu crio, que imagem eu lembro, que imagem eu olho fora, que som eu crio, que som eu lembro, que som eu olho fora, que sensação aparece no meu corpo, que sensação do mundo externo eu sinto, em que sequência eu faço isso. Então, quando a gente está falando da programação, na programação neurolinguística, não é programar a mente, né? A gente fala programador de mentes e tal, né? De uma forma mais de brincadeira do que séria. Tem gente que fala que é sério isso, mas a gente sabe que é uma forma de brincar, sim, sobre isso, mas na verdade a PNL não estuda exatamente a programação da nossa mente. A programação que o Dilks fala se refere ao sequenciamento dos nossos processos. Então, como que uma coisa se relaciona com a outra, que se relaciona com a anterior, que se relaciona com a próxima, que se relaciona com as duas anteriores, e com a próxima e com as anteriores, e a gente vai criando uma sequência de passos mentais que a gente vai chamar de estratégias, e elas vão gerar um certo efeito. Então, tudo isso é sobre a forma que eu estou pensando. Isso não é sobre o conteúdo, não é sobre quem estava junto, não é sobre o que fulano falou. É como você processou aquilo e o que aconteceu depois de você ouvir aquilo. Então, isso foi uma das coisas muito significativas que teve no módulo passado, o modelo Role. Eu falei que eram duas. A outra foi o gerador de novos comportamentos. O que é um comportamento? Coisas que eu faço com o meu corpo e com a minha fala. E o que eu percebi? Que na técnica de gerador de novos comportamentos, teve gente que usou emoção, tem gente que usou eu quero ser mais tal coisa, por exemplo, eu quero ser mais motivado, ou eu quero tomar melhores decisões. Só que isso não é comportamento. Isso é estratégia. Então, o comportamento é, por exemplo, estou estudando Bolsa de Valores. O comportamento é eu pegar o meu mouse e apertar um botão onde está lá, comprar, né? Compra mercado. O comportamento, o meu irmãozinho de 7 anos, 8 agora, ele consegue pegar o mouse e ir lá e clicar em compra mercado. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, qualquer pessoa consegue operar na Bolsa de Valores? Consegue, mas vai ganhar dinheiro? Por quê? Quando saber que eu tenho que apertar esse maldito botão? Esse é o problema. O problema não é o teu comportamento de fazer isso, é como eu vou saber que passos, que sequência, que estratégia eu vou seguir com base nas coisas que eu estou vendo, ouvindo e sentindo para tomar decisões e gerar um comportamento de pegar o mouse e apertar um botão onde está a setinha apontado no compra mercado, por exemplo. Então, nesse momento, eu acho que é extremamente essencial que não reste dúvidas sobre o que é comportamento, o que é capacidade. Porque a técnica gerador de novos comportamentos foi feita para comportamentos. Mas você falou que usou para resolver medo de falar em público de um cliente. Eu usei mesmo porque eu peguei a estrutura da técnica e usei junto com outras coisas, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, você pode fazer qualquer coisa. Quando você não sabe, qualquer coisa que você fizer vai dar errado. Quando você não sabe o que você está fazendo, praticamente o que você fizer não vai ser exatamente o que você queria. Se deu certo, foi sorte. Né? Por dizer assim, não estou falando que a gente não pode ir bem na primeira vez que a gente está fazendo uma coisa. Mas fazer uma coisa pela primeira vez sabendo, né, tendo estudado, tendo uma base daquilo e tudo mais, é bem provável que você tenha um resultado próximo de alguma coisa satisfatória.
E quando você não tem a mínima ideia do que você está fazendo, você não sabe o que procurar, você não sabe a diferença entre coisas que são diferentes, mas você não sabe o que olhar, você não sabe o que pensar sobre as coisas que você está vendo. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela. E a gente vai imaginar, né? Aquele esquema, que daí a gente até vai fazendo uma coisa mais ou menos assim e tal. Vocês lembram desse desenho na apostila, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aqui também, né? E aí por diante. Então, temos aqui uma árvore de níveis neurológicos. O que eu tenho na base dos níveis neurológicos? O nível do ambiente. O que é o ambiente? O quando e o onde as coisas estão acontecendo. O que está acontecendo fora de mim? Qual que é a minha percepção sobre o que está acontecendo fora de mim? Então, o nível do ambiente é exclusivamente algo... as outras pessoas e tal, de alguma maneira também é o nível do ambiente, mas também é o nível espiritual depois, né? Mas o que está acontecendo que não sou eu, ou como que eu estou percebendo o ambiente externo? Então, eu estou num lugar aqui agora. Eu estou falando com vocês de um ambiente. Se aqui tivesse barulho, tivesse escuro, tivesse alguma coisa fora das condições que eu estou esperando, isso vai interferir em alguma coisa. Eu estou acontecendo nesse ambiente que eu estou. Eu estou sendo quem eu sou nesse ambiente. Eu estou tendo comportamentos, eu estou agindo de maneiras, né, de acordo com o ambiente. Então, o que é o ambiente? Onde eu estou, quanto espaço eu tenho, quanto barulho tem aqui, se tem poeira ou não, sabe? Se tem condições materiais ou não. Por exemplo, se eu estou num ambiente aqui que não tem internet. Então, a internet é o nível de ambiente. Então, o que a gente quer separar bem aqui? Os meus comportamentos estão acontecendo num determinado ambiente, num determinado contexto, num lugar que é externo a mim, mas que me dá suporte para fazer as coisas que eu estou fazendo. Se acontecerem coisas no ambiente, provavelmente eu vou ter que me comportar de maneiras diferentes sobre isso. Se eu sou uma pessoa que tem medo de cachorro e eu só conheço o nível do ambiente, a única forma de lidar com isso é tentando que o cachorro não esteja no mesmo quarto que eu. É o único jeito que eu tenho para resolver isso. Aí, então, o ambiente é, lembra disso, quando, onde de um ambiente, de um contexto. Se eu pergunto, quando que você faz isso? Onde você faz isso? Isso é nível de ambiente. Em que lugar da sua casa você faz isso? É nível de ambiente. Aí, vem o nível de comportamento. Os comportamentos são o que eu faço naturalmente nos ambientes. Se eu estou fazendo alguma coisa, significa que eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu estou em algum lugar. Algum lugar é o ambiente. Então, tudo que eu faço está em algum ambiente. E, provavelmente, se eu estiver em ambientes diferentes, eu vou fazer coisas diferentes, porque tem coisas que não se fazem em alguns ambientes e se fazem em outros ambientes. Mas tudo bem, isso são coisas que eu faço com o meu corpo. Se tivesse... Eu estou falando num determinado volume de voz, por exemplo.
Se no ambiente tivesse barulho, provavelmente eu teria que ajustar o volume da minha voz para que a minha comunicação chegasse até vocês. Então, se tem barulho, é ambiente ou comportamento? Oi? O ambiente. Se tem barulho, é ambiente. O que eu posso fazer? Ou eu posso tentar dar algum jeito de resolver o barulho, né? Ou seja, sanar o problema no nível do ambiente, tá? Barulho, legal, fecha o vidro da janela. Na semana passada, eu estava falando no curso da Cindy, uma hora estava cheio de maritaca aqui fazendo barulho. O que eu fiz? Eu não posso ir lá e falar para as maritacas pararem. Não posso pegar um estilingue e tentar acertar uma por uma. O que eu fiz? Fechei o vidro da janela. Né? Então, eu solucionei o problema no nível do ambiente. Qual que seria a outra escolha? Ou eu mudar de ambiente, ou eu fazer alguma coisa sobre o ambiente, ou eu mudar algum comportamento. Por exemplo, falar mais alto. Mas eu tenho uma crença que se eu ficar muito tempo falando muito alto, vai interferir também numa questão fisiológica, na minha garganta. Então, eu preferi solucionar o problema no nível do ambiente. Os comportamentos, eles podem ser comportamentos reativos aos ambientes, que é, quando acontece alguma coisa no ambiente, eu faço tal coisa. Quando acontece outra coisa no ambiente, eu faço tal coisa. Se eu estou falando, aí começa a fazer muito barulho, eu falo mais alto. Se o barulho diminui, eu falo mais baixo. Se tem muita gente se movendo e tal, está atrapalhando, eu vou procurar fazer alguma coisa no meu comportamento. Eu estou reagindo ao nível do ambiente. Então, infelizmente, até hoje, a gente vê pessoas que a única forma de tentar resolver problemas é ou mudar o nível do ambiente ou mudar os comportamentos. E isso é um grande paradigma. Então, eu tenho um vizinho que me incomoda, eu quero mudar meu vizinho. Ou eu quero morar longe dele, né? Eu tenho uma tal situação que me deixa com medo, eu quero mudar a situação, eu quero evitar aquela situação. Ah, mas a situação me deixa assim. Ah, não sou eu. Tem gente que coloca assim, não, eu sou calmo, coloca em rede social assim, não, eu sou calmo e tal, a pessoa que me irrita. O caramba que é, né? Olha o poder que você está dando para a pessoa. Então, tem gente que até hoje tenta resolver os problemas ou no nível de ambiente ou no nível de comportamento. Eu falei que o comportamento pode ser uma reação ao nível do ambiente, né? Ou seja, o ambiente muda, o comportamento vai se ajustando. O ambiente muda, o comportamento se ajusta. O ambiente muda, o comportamento vai se ajustando dinamicamente. Ou o comportamento, ele pode ser algo mais num sentido mais proativo. O que é um comportamento proativo? Que ele tem uma sequência de passos, uma certa estrutura dinâmica acontecendo internamente que faz com que os comportamentos aconteçam daquela maneira. Não é mais agora uma reação. Não, eu falo mais alto, eu falo mais alto, falo mais baixo, eu falo mais baixo. Não é mais uma reação. Agora é uma capacidade, agora as coisas estão bem estruturadas, bem fundamentadas na minha cabeça. E para os comportamentos acontecerem dessa forma, eu preciso do nível seguinte, que são as capacidades. Eu preciso que o meu pensamento, o meu processo cognitivo crie a possibilidade de gerar aqueles comportamentos que eu quero naquela sequência, daquela forma, nos ambientes. Bruno, Até aqui, oi. complementando aí que você falou, que algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, só sabem mudar e resolver um problema a nível de ambiente ou comportamentos, a gente pode até pensar em questões mais profundas. Então, por exemplo, é muito comum encontrarmos por aí tratamentos de dependência química, onde os tratadores, digamos assim, estão trazendo
como solução para o problema apenas o nível de comportamento e ambiente. Então, é muito comum as pessoas pós-tratamento, qual que é aí a receitinha do bolo que elas têm, né? Num processo, por exemplo, de algumas internações mais tradicionais. Vai mudar de cidade para ficar... Então, é o exemplo que o Bruno deu do cachorro, né? A pessoa tem medo de cachorro, então qual que seria a solução a nível de ambiente? Acho que você ia falar isso depois, né, Bruno? Tô dando spoiler. Qual que seria a solução? Posso falar? Qual que seria a solução a nível de ambiente da pessoa que tem medo de cachorro? Eu vou tirar todos os cachorros. A criancinha ali tem medo de cachorro, eu não vou expor ela a nenhum cachorro, vou tirar todos os cachorros, vou deixar ela em ambientes que não tenha cachorro de forma alguma. Então, isso acaba vindo como receita até de alguns tratamentos mais profundos. A pessoa muda de cidade para não ter possibilidade de encontrar nenhuma pessoa, nenhum ex-amigo, nenhuma pessoa ali que de alguma forma fazia parte da rotina antiga dela, então tem que mudar ele todo o ambiente. Eu não estou falando que não tem uma intenção positiva em nenhum momento, então eu não vou me deparar com um leão, por exemplo, com um animal aí feroz para provar que eu posso estar em qualquer ambiente, uma pessoa num caso extremo ali que não tenha tido tempo suficiente ali de tratar de uma forma, de resolver num nível mais profundo, com certeza aquele nível já traz ali uma segurança para que ela possa continuar no processo terapêutico. Então tem ali uma intenção positiva. Porém, em muitos momentos, ele realmente é tratado só no nível de ambiente. Só para complementar aí, Bruno, que... Deixa eu perguntar, perguntar aqui. Eu acredito que eu tenha entendido que a gente vai resolvendo como se fosse por um nível mais baixo e vai subindo. É isso, né? Não. Ou não? Não, né? Mas deixa eu explicar que é mais fácil, em 2 minutos. Essa é a minha nova regra. Ontem aconteceu exatamente isso sobre vizinho. Eu estava em aula, eu estava ministrando uma aula, e aí eu deixei o meu carro aqui na frente da garagem do meu prédio, e aí meu vizinho chegou 9 horas e tocou a campainha do meu apartamento, e aí eu abri a porta e falei assim, espera só um minutinho que eu tô terminando a aula, falta 10 minutos, eu já desço tirar o carro. E aí minha vizinha bateu de novo, ficou buzinando e bateu, e buzinando os meus alunos falando assim, vai lá tirar o carro, Rê. Eu falei, não, espera, eu vou terminar aqui com vocês e vou lá tirar o carro. A hora que eu desci, eu falei para eles, vou descer rapidão e já tiro o carro. A hora que eu desci, minha vizinha veio falando um monte de coisa para mim. Já é a segunda vez que você deixa, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falei, peraí, já guardei o carro, obrigada, tchau. Tipo, ela falou tanta coisa, e se fosse algum tempo atrás, na verdade, eu foquei no que fazer. Falei, deixa eu resolver o problema. Meu problema agora é ir lá guardar o carro, não é discutir com ela, não é bater boca. E pronto, acabou. Eu não sei se isso tem a ver, entendeu? Aí ela ficou falando, não sei o quê. Daí eu falei, não, vou lá guardar o carro. O que resolve? Tirar o carro da porta da garagem. Se resolve isso, então tirei. Aí vieram e falaram, nossa, como você não ficou puta da vida? Por que você não ficou brava? Por que vocês... Falei, gente, o problema tinha que ser resolvido tirando o carro de lá. Eu não sei se isso é nível comportamento. É isso, não é? Vamos lá. Aí envolve, como quase tudo, vários níveis, né? Então, para começar, a gente está estudando PNL sistêmica. Então, a gente aprende que o nosso comportamento no mundo interfere em outras coisas, em outras pessoas, em outros
outros contextos, outras famílias, né? Outras cidades. E normalmente a gente vai ter comportamentos que vão satisfazer tanto a gente quanto as outras pessoas. Então, se você tinha você sabia, né? Você tinha uma crença de que aquele lugar não era o lugar adequado para deixar o seu carro e tal, porque já tinha acontecido uma vez. Isso entra tanto no nível espiritual, que você não teve uma consciência sistêmica, provavelmente motivado por algum valor seu ou alguma crença sua sobre ter aquele comportamento naquele contexto. Então, eu jogaria isso aí para o nível sistêmico, né? Então, se você faz uma coisa que vai prejudicar alguém, o que te levou a fazer isso? Então, tem toda uma questão de vários níveis envolvidos aí. Não é só tirar meu carro. Tirar o carro é a solução do problema, sim. Mas eu acho, né, que a bronca, o sermão que você levou, não é porque... Normalmente, quando a gente se irrita com alguém, é porque a gente atribui algum valor para a pessoa. E ela deve ter acreditado que você não valorizava alguma coisa. Pode ser falta de respeito, falta de bom senso, falta de noção. Ela sabia e mesmo assim não se preocupou, não se importou. Aí ela coloca, né? Eu trabalho o dia inteiro, eu faço tal coisa. Exatamente. Ela falou isso. Então, eu sei, porque é uma coisa estereotipada, né? Então, ela se irritou, né? Provavelmente porque ela atribuiu valores ao que você fez e não ao comportamento. E você solucionou aquilo no nível do comportamento, mas talvez ela queria ainda expressar que ela discorda dos valores seus. Né? Só que ela não sabia explicar dessa forma isso e ela desabafou com você. Mas a gente, como a Débora, no Master, acabou que teve um contexto lá que choveu, daí cada um levava um guarda-chuva e tal, e ela lembrou que numa turma muito passada, teve um aluno, vários alunos levaram guarda-chuva e teve um que desceu antes de começar a chover e ele estava sem guarda-chuva. Aí ele foi subir pro chalé dele, numa hora que estava chovendo, no fim da aula, e pegou um guarda-chuva que estava ali, subiu e ficou com o guarda-chuva. Aí ele foi, tomou banho e tal, depois ele voltou com o guarda-chuva. Só que o dono do guarda-chuva, ou a dona, não lembro, ficou muito tempo esperando. Por quê? Não queria tomar chuva, porque alguém pegou o guarda-chuva, não sabia quem era, e não concordou com essa atitude. E a Débora falou exatamente isso. A questão sistêmica é você saber que o seu comportamento vai repercutir no comportamento de outras pessoas. E a moça tinha levado um guarda-chuva. Daí o cara falou, não, mas eu trouxe de volta, eu fui lá rapidinho e tal. Então, no nível de comportamento, trazer o guarda-chuva de volta estava resolvido. Só que não resolveu o fato de a moça, ela levou o próprio guarda-chuva, alguém pediu, pegou sem pedir e tirou o direito dela de usar o próprio guarda-chuva naquele momento. Então, é muito legal a gente pensar nisso como a noção sistêmica que a gente vem estudando na PNL. Então, passou do nível de comportamento aí. Então, você perguntou, né? Mas é só a gente vai tentar resolver de baixo para cima? Não necessariamente. A gente vai identificar aonde está o ponto. Quando a gente fala do metamodelo, o metamodelo é uma das ferramentas que você vai falar, esse problema aí, você vai ter que gerar uma intervenção aqui no nível de identidade. Não, esse problema você vai ter que atuar no nível do ambiente. Esse comportamento é crença que está pegando mais. Então, o metamodelo ele serve para a gente saber em que nível neurológico a gente tem que atuar. Não é tentar ambiente, não deu. Tentar comportamento, não deu. Senão vai ser aquela coisa de tentativa e erro. O que a gente quer? O nosso processo de mudança. Então, na verdade, quando a gente consegue compreender, que nem que eu fiz, que resolveu o problema que, a nível de comportamento, que foi de uma forma sistêmica, até eu entendi, qual que é a diferença quando eu resolvo a nível de comportamento, então? Assim,
sem ser no sistêmico, para eu conseguir compreender melhor. Porque para mim foi um comportamento que eu tive. Eu olhei ali e falei, nossa, é só tirar o carro e colocar para a garagem. Pronto, acabou. Não tenho que ficar conversando. Foi o que eu fiz. Só que aí daí eu comecei a escutar o que a pessoa fala, aí a pessoa, daí comecei a tentar até fazer rapport com ela naquele momento, para estabelecer uma... E aí ela foi baixando o nível de estresse, daí eu fui conversando, e na hora que a gente estava entrando pro prédio juntas, a gente começou um diálogo, porque ela começou a elevar o tom da voz, e aí depois disso a gente conseguiu manter um diálogo. Daí na hora que eu entrei pro prédio, a gente estava conversando. Aí eu falei, daí entrou naquele contexto de... hoje o dia nossa, esfriou, né? Que não sei o quê, entendeu? E eu queria entender isso, porque daí depois eu achei bem interessante. Eu falei, e os meus alunos, nossa, Renata, como você não ficou brava? Como você não ficou, o que é isso? Eu falei, daí depois eu fiquei pensando nisso também, em termos de ir lá e solucionar o problema. Eu penso muito em solucionar o problema, em o que dá para solucionar, o que é mais tá ali na minha mão, qual o recurso que eu tenho naquele momento. Vou lá, guardo o carro, fui conversando com ela, baixou o nível de estresse e a gente entrou para dentro. E pronto. Não criei conflito. Então, a questão é provavelmente uma questão relacional, né? Então, por exemplo, você é casada. Você chega e fala pro seu marido assim, viu, você não faz tal coisa que eu gosto. Né? Você não demonstra que me ama e não faz tal coisa e tal. Daí ele pega na hora e faz aquilo. Provavelmente para você isso não vai ser satisfatório, porque você vai pensar assim, só fez porque eu falei. Eu queria que você tivesse feito porque você quis fazer. Eu acho que nesse contexto seu com ela, não é só tirar o carro. Eu acho que ela pensou, bom, ela só tirou o carro porque eu fui lá e fiz um piti, mas quem garante que outro dia não vai estar o carro lá de novo? Se ela não aprendeu o senso da importância disso, ela vai fazer de novo. Então, a escolha aqui é relacional. Entendi. Então, vamos lá. Esclareceu, Renato? Esclareceu. Para ter uma noção, assim, né, envolve várias coisas aí, isso aí que você citou. Foi interessante você ter trazido esse exemplo aí. Sobre esses níveis, alguma pergunta? Ambiente, comportamento e capacidade? Nível de capacidade, só para ilustrar, Bruno, o que seria? Eu já fico pensando que está um nível acima. Eu tenho que tirar isso da cabeça. Para gerar um comportamento, necessariamente preciso ter uma capacidade? Não, né? Ou tem? Às vezes é um reflexo do ambiente. Às vezes é um reflexo. Olha só. Eu vou fazer um comportamento aqui. Interessante. Interessante. Nossa, interessante. Interessante. Eu vou até escrever isso. Eu fiz um comportamento. Sabe quem fez esse comportamento? Einstein. Eu ia falar isso. Einstein fez isso para várias teorias que ele foi descobrindo, pensando e tal. Eu criei alguma coisa aqui? Vocês acham que eu criei alguma coisa, tipo, uma teoriazinha da relatividade, assim? Não. Não, né? Não. Então, fazer o comportamento, todo mundo faz. Né? Alguns são mais complexos que os outros. Por exemplo, a Cindy faz umas coisas que eu não faço.
Porque ela tem uma habilidade no nível do comportamento que é respaldada por capacidades, crenças, valores e tal. Mas andar em volta e falar, interessante, qualquer um faz. Qualquer pessoa que sabe andar e falar faz aquilo. Só que se alguém chega para o Einstein e fala assim, viu, eu quero pensar igual você, ser inteligente igual você. O Einstein fala, é só andar pelo quarto assim e falar, interessante. Não é. Tem alguma coisa que ele faz enquanto ele está fazendo aquilo. Então, só o comportamento seria andar e falar interessante. A capacidade é o que eu estou fazendo dentro da minha cabeça. Isso não seria modelagem, porque você acabou de falar. É isso. É. Modelagem. Aqui nós temos o modelo Rowley. O Rowley se refere a esse nível, capacidades. Então, o comportamento é eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu pego minha cadeira e faço aqui, ó. Aí eu componho uma música. Porque o comportamento ativa, né? A gente sabe que o corpo ativa também uma série de capacidades. Isso aqui é um sinestésico interno, não deixa de ser, né? Um sinestésico externo, interno e tal. Eu tô assim, mas dentro da minha cabeça eu compus uma música. Eu tive um processo sequencial de passos, né? Que também podem incluir comportamentos, mas como que compõe música? É só deitar na cadeira, sentar na cadeira, debruçar e ficar... Debruçar não, encostar e ficar fazendo assim. Não é assim que compõe música. Como que você faz para compor música? Né? Então, o que está acontecendo dentro da sua cabeça? Deu para separar bem o que é comportamento, o que é capacidade, o que é estratégia? Sim. Então, um processo de chutar uma bola de futebol, correr e chutar uma bola de futebol, o que é? Em que nível neurológico está? Comportamento, você chuta. Pegar, chutar, andar, correr, chutar para qualquer lado, para qualquer direção, de qualquer jeito. Sim. Agora, um comportamento de olhar a bola de futebol, olhar aonde que você quer acertar, calcular com que parte do pé você tem que bater, qual é a força que você tem que bater na bola, para qual direção você tem que olhar e tal. É comportamento ou capacidade? Capacidade. São capacidades que vão direcionar o comportamento. Entendi. Então, quando a gente olha nas apostilas da PNL, as pessoas não entendem direito, mas uma palavrinha-chave do nível de capacidades normalmente está assim. Direção. O nível de capacidades dá a direção dos comportamentos. Ela direciona, ela mostra para você como que aquele comportamento tem que ser executado para que ele atinja um resultado. Não é só correr e chutar. Uma vez eu estava vendo um vídeo, um filme, que era de uma menina adolescente vampira e tal, que entrava, que ficou amiga de um menininho, né? É um filme bem legalzinho, assim. Chama Deixe-me Entrar, eu acho, um negócio assim. E é uma menina vampira adolescente que fica amigo de um menininho adolescente e tal. E ela Já assisti. Muito bom. Ela não pode entrar nos lugares sem ser convidada, porque ela começa a se machucar. E aí tem uma cena que ela salva o menino e tal, né? É bem legal, bem bonitinho. Não é de terror, nada assim. E quando eles se encontram, o menino encontra a menina e tal, ele tá com um cubo mágico destruindo lá, tentando montar o cubo e não consegue. Aí a menina pega o cubo e tal, leva embora. No outro dia ela volta com o cubo assim montado.
Aí ele olha e fala assim, como você fez? Se vocês se lembram, a capacidade responde a pergunta como, né? Eu falei que o ambiente responde a pergunta onde e quando, e o comportamento responde a pergunta o quê? A capacidade se refere à pergunta como. Como você fez para montar o cubo mágico? Você lembra o que a menina respondeu, Renata? Não lembro, faz tempo que eu assisti, não lembro. Eu também faz tempo, mas é que eu achei engraçado, né? E marcou para mim. Ela falou, eu fui girando. Eu fui girando. E a resposta que ela deu, o que você fez? Ela não respondeu como, ela respondeu o quê? O quê, né? E girando um cubo mágico é o suficiente para você colocar todas as cores, todos os lados da mesma cor? Não, você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter uma capacidade. Então, saber qual sequência de giros no cubo mágico é o nível de capacidade. Girar o cubo mágico é o nível de comportamento. O cubo mágico é o nível do ambiente. O cubo mágico é o nível do ambiente. Porque é alguma coisa externa que está além de você. Então, é igual na dieta. Eu faço dieta, é o que vou. Aonde? Eu confundo. Aonde? Meu comportamento. Como menos. A capacidade seria como eu como menos. Qual estratégia eu utilizo para comer menos? Mais ou menos. O ambiente, inclusive, é o alimento. É. O alimento que você está bebendo, a água que eu estou bebendo aqui, o alimento que você está comendo, aliás, está no nível do ambiente. Então, o prato que tem lá, a quantidade de comida que tem lá, é nível de ambiente. O que é comportamento? O que você faz com o corpo enquanto você está comendo? Você está comendo, olhando no celular? Qual é a velocidade que você mastiga? De que jeito que você mastiga? A A cada pessoa. tempo você pega uma garfada. Isso é comportamento. Como saber qual é a quantidade de alimento que você vai colocar no prato? Como saber a forma de preparar aquele alimento? Como escolher qual alimento você vai comer? Como decidir entre um alimento e outro? É nível de capacidades. Como saber o que você tem que fazer enquanto come? Se você tem que comer contando quantas vezes você mastigou e tal. Nível de capacidade, porque o nível de capacidade dá a direção dos comportamentos nos ambientes. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar, deixa eu ver se eu consigo entender também. Esses dias eu decidi parar de. Eu bebo muito pouco bebida alcoólica, mas eu tenho um caso na minha família de um. Não sei se. Acho que isso cai no nível de valores. Que sofre com alcoolismo. E aí, ele chegou e começou a conversar comigo, me pedindo ajuda. E eu não sei o porquê cargas d'água. Eu não me senti bem em ajudar a pessoa bebendo, sabe? Vinho. Por exemplo, eu bebo vinho de final de semana. Eu não consigo comprar mais o vinho para beber. Você acredita? E aí, para mim, não importa o ambiente que eu esteja, aonde que eu tô e como a pessoa me... Isso é mais, como que eu posso dizer? Isso é questão de relacionamento. Pediu ajuda profissional, tá? Pediu em conversa, querendo parar de beber. E eu em conversando, eu não consigo mais beber, porque eu não me sinto... Isso já é nível de valores, né? Porque eu não me sinto à vontade em ajudar a pessoa se eu consumo álcool. Não consigo. E o mais engraçado é que o vinho, para mim, é extremamente, tipo, ligado a outras coisas. Para mim, a questão de beber não é ruim.
Mas a partir do momento que eu falei, eu te ajudo, não consigo. Não tem... Eu me sinto mal em estar fazendo e não sei por quê. Não consigo beber vinho, não consigo... Não consigo, só não consigo. Simplesmente não me sinto à vontade em fazer isso. Então, eu não Isso eu consigo. acho que é em nível É nível de de capacidade. valores. Capacidade? Eu não consigo é nível de capacidade. Só que, olha que lindo isso. Vê se a PNL não é a coisa mais linda do mundo. Porque a gente fica falando disso, mas a gente não entende. A gente lê num livro, a gente não aprende, porque no livro não ensina, né? Ele está lá falando sobre aquilo. Mas a gente não aprende. Por quê? As crenças e valores... Espera um pouquinho. As crenças e valores são coisas que a gente toma como verdade. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente age como se aquilo fosse verdade. Eu estava falando disso com a Cindy agora, a gente está fazendo algumas revisões antes do Master e tal, né? E a gente estava falando disso. Então, quando a gente acredita em algo, a gente age como se aquilo fosse verdade. A gente modifica nossas estratégias e tudo mais. Se vocês forem ler nos livros e as pessoas leem e não entendem o que está falando, vocês vão ver que as crenças e valores se referem à permissão de você fazer alguma coisa ou não. Então, o que é a permissão? As capacidades são a direção do que a gente está fazendo. É como eu vou fazer isso? Com que força eu vou chutar? Como que eu vou controlar? Como que eu vou calcular a força e tal, né? De acordo com o que eu estou vendo, ouvindo, sentindo e tal. As crenças e valores por que eu estou fazendo isso? Então, eu deveria fazer isso? Eu deveria fazer isso dessa forma? Eu não deveria fazer isso dessa forma? É adequado fazer isso nesse contexto? É adequado fazer isso nesse contexto? É uma frase, não é? Quantos níveis neurológicos estão sendo compreendidos nela? Quem acertar não vai pagar nada por essa aula aqui. Quantos níveis neurológicos estão sendo compreendidos nessa frase? Repete de novo. Eu não consigo fazer isso nesse contexto. Ambiente, capacidade. O que é o ambiente? Contexto. Vamos mudar a frase. Vamos mudar a frase. Eu tinha esquecido a frase. A frase certa é: eu não acho que eu consigo fazer isso nesse contexto. Capacidade. Qual que é a palavrinha que te mostra a capacidade? Não consigo. Tá. Capacidade tá certo. Tem capacidade nessa frase. O que mais que tem? Permissão. Você não acha. Não acha. Crença e valor. Crença. E para mim dá contexto ambiente. Nesse contexto é ambiente. E fazer isso é comportamento. Fazer isso é comportamento. E eu é identidade. Nossa, quase, hein? Quase que tem todos os níveis neurológicos. Quando você fala assim, eu não deveria fazer isso, eu não acho que isso é possível e tal, a gente está falando sobre crenças e valores. São a permissão que a gente tem. Aí olha que legal, quando você fala que você não se sente à vontade, essa situação tem um significado para mim inapropriado. E agora, não me sentindo à vontade, eu não consigo mais comprar um vinho. Não é que você perdeu a sua capacidade de ir no mercado, ter o comportamento de pegar um vinho. Agora, o significado que eu estou dando para isso é outro. Quando a gente fala em significado, a gente está falando em crença.
Então, você atribuiu um significado àquilo e com esse significado em vigência, né, enquanto, sabe quando eu falo, enquanto esse decreto estiver em vigência, todo mundo tem que se comportar dessa forma. Enquanto esse significado estiver em vigência, ele não te dá a permissão de ter, né, as estratégias para ir lá e ter um comportamento de comprar um vinho e tomar o vinho. Ah, entendi. Então, não é que você não consegue, você conseguiria. Só que de acordo com o que está sendo verdade para você, o que está sendo valorizado para você nesse momento, não condiz com essa realidade que você está tomando como verdade agora, dando importância para isso, e dar importância, tem algum valor significativo envolvido aí. De acordo com a importância que você está dando para isso, o significado que você está dando para isso, você não tem a permissão. Você não deveria, ou você não quer, ou você não gosta e tal, de ter esses comportamentos, de ter aquelas atitudes. Então, parece que a gente não tem capacidade, mas capacidade você tem. Você não tem um sistema de crenças e valores que dá fundamentos para que você faça isso. Que dá permissão para você fazer isso. Eu fiz um practitioner uma vez que o cara era tão bom que quando ele estava ensinando crenças e valores, ele falou assim: se eu acho dinheiro que eu sei que é de alguém, eu vejo alguém derrubando uma carteira, eu não tenho capacidade de ficar com aquilo. E ele explicou nível de capacidade como um valor. Então, só que ele não sabia modelo role e tudo mais, né? Então, depois foi ficando parecido. Então, Entendi. ele não tinha, né? Ele falou, eu não tenho capacidade de ficar com dinheiro para explicar nível de capacidade, porque ele não sabia falar de estratégia, ele não devia ter entendido a questão de estratégias. E aí, quando ele falou de valores, ele falou de outras coisas, né? Então, ele não sabia os níveis neurológicos. Eu vejo alguém derrubando um dinheiro e eu não fico com dinheiro, tudo bem, eu não tenho o comportamento de pegar aquilo e guardar comigo, porque tem um valor ali associado a isso que não dá permissão para que as minhas capacidades e comportamentos funcionem daquele jeito, naquele ambiente. E aí que você muda, você só muda a crença quando você não... Peraí, você só muda a crença, você pode mudar a sua crença se você quiser mudar os seus comportamentos. É isso? Não, a hora que você daí só pode, você está usando aí uma restrição, né? Uma restrição. Eu não entendi a sua pergunta. Digamos que os meus comportamentos não sejam condizentes com o que eu quero. Tá. E aí eu sei que os meus comportamentos é reflexo da minha crença. Como que eu mudo isso? Mudando a crença ou as capacidades. Você vai fazer um modelo aí para ver aonde que está a intervenção que você tem que fazer. Renata, olha que legal. Só um minuto. O Diltz usa muito o seguinte exemplo. Quem que ensina alguém no nível de ambiente? Um guia. Né? Quem que direciona alguém no nível de ambiente? Um guia. Quem que direciona alguém no nível de comportamento? Um coach. E é aquele, faz isso aqui, faz esse movimento e tal. Um coach com C minúsculo. Quem que direciona alguém no nível de capacidade? Um professor. Quem que direciona alguém no nível de crenças e valores? Alguém que serve como um mentor para a pessoa, né? Alguém que influencia você no nível de crenças e valores. Tipo uma mãe? Pode ser uma mãe pode ser uma mentora, pode ser um professor, pode ser um amigo, um colega de trabalho. Pode ser um guia espiritual que a pessoa tem. Nossa, sabe por quê? Eu vou falar. Espera um pouquinho. Eu Só um Desculpa. Minuto. Quem que direciona alguém no nível de espiritual? entidade? Um sponsor, um padrinho.
ele dá suporte para a pessoa ter aquela identidade. Quem direciona alguém no nível espiritual? Um awakener, né? Alguém que te faz ter um despertar para algo maior. O que o Diltz fala? Que quando a gente atua com PNL, a gente se torna alguém que usa tudo isso aqui ao mesmo tempo. E a gente se torna um coach com C maiúsculo. A gente se torna um awakener, a gente interfere em vários níveis da pessoa. Tanto é que o livro do Diltz, né, de Coach Awakener, ele vai trabalhando nível neurológico por nível neurológico. Cada capítulo é um nível neurológico. E o que ele fala? O professor de educação física, ele ensina o aluno a fazer tal movimento, quando fazer cada movimento. Ou seja, ele está ensinando o nível do ambiente e comportamento. Sim. O aluno ter o discernimento de fazer saber o que fazer, com que força, em que momento colocar, quanto tempo esperar e tal, ele está aprendendo o nível de capacidades. Sim. Agora, se o aluno, sabendo tudo isso, vai fazer ou não, é crença do aluno. Porque ele só vai fazer aquilo que ele já entendeu, já tem a capacidade, já sabe gerar o comportamento, se ele tiver um valor associado àquilo, de que aquilo é importante, de que aquilo é significativo. Aí o aluno chega e fala assim, sabe o que é? Você passa um exercício e ensina o aluno e fala, você tem que fazer isso todo dia até a semana que vem. Ele chega e fala, eu não fiz nenhum dia. Adianta você ensinar de novo os movimentos para ele? A menos que ele fale, sabe o que é? Eu esqueci o movimento, até queria fazer, mas esqueci o movimento. Aí tudo bem. Mas vamos supor que ele não esqueceu o movimento. Adianta você chegar e falar, o movimento é esse, você tem que fazer nesse horário, desse jeito, com essa força. Adianta? Não, você tem que agir como um mentor. Você tem que ativar naquele aluno, um valor ou uma crença de que aquilo é importante, de que aquilo é significativo para que ele faça. Você não basta ensinar o que a pessoa tem que fazer se a pessoa não compra a ideia de que aquilo é importante e significativo para ela. Então, deixa eu ver o que a Cindy ia complementar aqui. Pode falar, Cindy. Eu ia falar para Renata. Então, por exemplo, comportamento é tudo aquilo que poderia ser filmado por uma câmera. Então, o que eu estou agindo, então, para uma câmera, até para um detector e alguns outros detectores, né, Bruno? Não só necessariamente uma câmera, mas aparelhos eletrônicos, por exemplo. Então, realmente são as nossas ações. Só que algumas ações, elas têm essa estrutura aí. Então, uma crença, ela não é algo material que está visível. Então, eu não pego isso e falo assim, ok, isso é uma crença. Então, de alguma forma, quando eu pensar em o que me motiva a querer mudar essa crença, é a permissão que ela está dando ou não para alguma capacidade ou para algum conjunto de capacidades que está refletindo, direcionando um ou mais comportamentos. Então, quando eu pensar numa crença, de alguma forma ela está refletindo lá nos comportamentos. Porque eu não vou falar assim, eu estou vendo essa crença aqui, é como se fosse uma caneta, ela existe aqui no mundo e ela está ocupando espaço nessa sala e ela está aqui interferindo. Então, de alguma forma, vai partir de um comportamento, só que até pela estrutura linguística que você falou agora, você falou aí de um comportamento que refletiu numa capacidade, que reflete numa crença, numa permissão ou não. Então, essa permissão ou não, ela é invisível, embora tá bem visível, e pra gente aqui na PNL, cada vez mais vai ficando bem visível, ou palpável para alguns. Para mim fica visível, para Renata pode ser que... Ou dá um estalo, né? Aquilo fala alto no seu ouvido, assim. Aquilo fala alto. Então, para a gente, ou aquilo fala alto, ou fica visível, ou palpável. Mas no mundo mesmo, não existe algo, essa crença, ela não existe este material aqui, crença. Então, o que vai existir realmente ali são os comportamentos, nem as capacidades, né? Porque o Bruno estava aqui compondo a música.
A capacidade, a estratégia dele ali dentro, estava ali dentro da cabeça, isso está passando na nossa estrutura mais profunda, não existe necessariamente aquilo no mundo, em forma visível ou palpável ou audível. Não sei se isso complementa a pergunta que você tinha feito, Renata, mas eu achei importante colocar. Entendi. Eu queria entender bem como separar, identificar acho que o como é o mais difícil de explicar, eu não sei. Acho que fica mais evidente até a crenças e valores, comportamento e ambiente, mas a capacidade, porque é difícil quando você sempre me pergunta assim, como você tem a capacidade de sair 5 horas da manhã, correr 20 quilômetros? As pessoas me perguntam, eu falo, boa pergunta, não consigo responder. Qual é a capacidade que eu, simplesmente eu vou porque para mim aquilo é importante. Não sei se isso Valores. é importante para mim. Você tem a capacidade, porque você acorda, você pensa uma sequência de pensamentos, você cria imagens mentais e tudo mais, uma certa sequência, com uma certa quantidade de submodalidades. Então, a estratégia Sim. está acontecendo, mas ela é motivada por um valor e talvez até por uma identidade. Por exemplo, eu sou saudável, né? Ou eu sou uma pessoa que faz coisas saudáveis e tudo mais. Então, isso te E gera eu um... vou fazer uma pergunta, fora do contexto do que a gente está falando hoje, mas que me vem muito à mente na hora que as pessoas me perguntam sobre isso, né? E aí, não sei se a sociedade em si quer colocar o que ela acha, o que ela acredita, invade demais a minha cabeça. E eu tenho dificuldade, exatamente o que você falou, ser saudável. As pessoas intitulam, quer colocar na minha cabeça que ser saudável não significa ser magro ou ser gordo. Isso eu sei, isso eu entendo. Mas o que bate muito na minha... Vem falar, mas ser saudável não é ser magro, ser saudável não é ser magro, ser saudável não é ser magro. Ainda, eu até estava conversando bastante, tendo um bate-papo sobre isso, sobre representatividade. Falei assim, para mim o que foi representado na minha visão, sempre ser saudável não significa ser magro. Ser saudável significa ter comportamentos saudáveis. Para mim é assim que se valoriza. O ser magro, querer estar magro, é mais uma questão de querer. E aí que entra, que nem que você pegou e falou assim, na hora que você pegou e falou assim, porque você quer ser saudável. Para mim correr, porque aí ó, já é diferente. Para mim correr significa ser ultrapassar limites, ultrapassar obstáculo. E aí eu fico nessa relutância, né? Não sei se de que se as pessoas elas não querem impor o que elas acreditam daí quer mudar sua crença e seus valores, sendo que você não quer mudá-los. Tá, Aí, as pessoas fazem isso, né? E o tempo todo. é um choque, né? Quando você está falando também com as pessoas, você também está colocando suas crenças, seus valores. Por exemplo, você falou, para mim ser saudável é ter comportamentos saudáveis. Agora, quando a gente fala sobre ser alguma coisa, ser não é a mesma coisa que comportamento. A identidade. É toda uma questão de alinhamento, de certa forma, entre todos esses níveis aqui, que vão com consistência acontecer. Né? Então, é tudo isso aqui. Agora, se a pessoa fala, não, é que eu tenho comportamentos saudáveis faz 22 anos. Provavelmente essa pessoa, ela já
ela já tem capacidades que respaldam isso, ela tem valores, ó, ela tem motivações, né? Então, ela está, de alguma maneira, criando ali uma estrutura que faz, que gera aquilo com consistência, que acabou entrando na identidade da pessoa. Então, quando a pessoa se motiva para fazer alguma coisa, é porque tem algum valor associado àquilo. E pegando sobre aquele exemplo que eu estava falando, se você tem um aluno que não está tendo os comportamentos que você quer, nas horas que ele deveria estar tendo, na sequência que você ensinou, significa que, por algum motivo, ele não está motivado. Entendi. Motivação significa uma energia que me move para alguma coisa. Tudo que a gente faz é porque a gente está motivado a fazer. E a motivação é, das duas, uma. Ou para você obter algo que você quer, que é um valor, ou para você afastar algo que você não quer, que é um valor negativo. Tem gente que fala que não existe isso. Por exemplo, decepção. É um valor negativo ali, um valor que você não quer ter, não deixa de ser um valor. Fracasso é um valor negativo. Ah, mas depois ele vai ser positivo em algum nível. Não é bem assim, né? Ele vai sim ser positivo em algum nível, mas a princípio tem gente que se foca mais em evitar o fracasso do que em ter disposição, sucesso, seja lá o que for. Então, tudo que a gente faz é ou para obter alguma coisa ou para evitar alguma coisa. Isso é crença e valor. Entendi. Quando você fala tal coisa significa outra, isso significa X, é uma crença. Então, isso significa, isso é importante é valor, isso significa é crença. Então, por que os valores e crenças ficam juntos? Porque as crenças dão forma para os valores. Os valores dão energia para a crença. Se você tem uma crença, mas não tem nenhum valor associado, é uma coisa ali, sabe? Não tem impacto nenhum. E quando a gente tem uma questão, por exemplo, você falou, eu não me sinto confortável mais em fazer isso, significa que, de alguma maneira, você associou uma crença a algum valor que você não quer ter, se você fizer, e quando você pensa sobre fazer aquilo, aquilo ativa aquela crença, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo tal coisa que vai contra os meus valores. E os valores geram níveis de capacidades, as emoções, as sensações são níveis de capacidades. Então, até aqui, como estamos? Muito bem. Muito bom. E aí depois vem o nível da identidade, que é quem eu estou sendo enquanto eu faço isso. Não quero enfatizar ele aqui nesse grupo, porque é o meu senso de eu, meu senso de self, minha percepção sobre mim. E tem o nível espiritual ou transcendental. A Judith Delosier usa esse termo aqui, ó, transcendental. Primeira dama da PNL. Então, no nível de identidade tem o quem, né? A pergunta quem. No nível espiritual eu tenho a pergunta quem mais. Quem mais está envolvido, sendo afetado pelas coisas que eu faço? Se eu pego o guarda-chuva de alguém que não é meu, quem mais está sendo afetado? Se eu paro na frente da garagem que não era para eu parar, quem mais está sendo afetado com isso? Se eu levo cesta básica para as pessoas que precisam, quem mais estão sendo afetadas? Então, eu faço porque eu tenho um conjunto de crenças e valores que me permite ter estratégias, né, de saber o que fazer, quando fazer, saber discernir entre em que momento fazer isso no nível do ambiente e tal. Então, olha como tudo isso se entrelaça de uma maneira que depois começa a ficar complicado. A gente precisa fazer metamodelo para separar onde está cada ponto, porque chutar uma bola de futebol pode parecer um comportamento, mas saber com que força chutar, como mirar aquela bola é nível de capacidade. Eu fazia tiro instintivo de arco e flecha. Então,
O nosso mestre ensinava o comportamento de como segurar o arco. Só que o tiro instintivo é instintivo, não tem como. Ó, você mira desse jeito. Você vai descobrir o jeito que você vai mirar. Então, cada pessoa vai perceber que força usou, aonde estava tentando apontar e para onde a flecha foi, para ela ir aos poucos mudando o comportamento dela. Quando que você sabe que você está começando a ter uma direção boa no arco e flecha? Vamos imaginar que o alvo está aqui. E aonde que você quer acertar? Provavelmente aqui. Aí você atira uma flecha. Você acerta aqui. Você fala, putz, foi longe, meu. Aí você mira de novo, bem aqui no meinho. Aí você atira outra flecha, acerta aqui. Aí você mira no meinho, atira outra flecha, acerta aqui. Mira no meinho, tira outra flecha, acerta aqui. Mira no meinho, tira uma flecha, acerta aqui. O que está acontecendo com você? É fácil ou difícil resolver isso? Está sem som. Difícil. Facílimo. Tomara que quando Por quê? Você tá errando lá, não tá entrando dentro do negócio, você tá difícil de resolver. Exatamente. Só que você já descobriu que o seu comportamento está sendo consistente. O que você precisa fazer? Mirar mais ou menos aqui. Se você já viu que mirando aqui, você acerta aqui, se você mirar aqui, você acerta aqui. Pior seria se uma vez você tirou uma flecha, foi aqui, outra vez foi aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Parece que esse resultado foi melhor, porque ó, acertou uma. Esse arqueiro é melhor do que o outro. Só que esse daqui acertou uma que pode ter sido ocasional, mas ele não está tendo consistência no resultado. Então, nossa, que legal isso. Vendo, né, como que os nossos comportamentos estão gerando resultados e como que a gente precisa fazer para mudar isso. Isso é estratégia, isso é capacidade. Então, quando a gente fala em eu sei tocar piano bem. Tem toda uma questão comportamental de como que você vai mexer a mão, a destreza e tudo mais. Agora, saber que nota apertar, com qual força, por quanto tempo segurar. Saber... Isso daí não é o padrão? Isso daí não é padrão? Aquilo que identificação de padrões que você já passou pra gente? Isso que você acabou de fazer? Exatamente. Identificou um padrão ali. Opa, toda hora eu miro aqui e vai lá. Se eu miro aqui e vai lá, tá bom. Porque significa que eu estou fazendo as coisas de uma maneira consistente. Significa que no nível de comportamento eu estou puxando o arco na mesma distância, eu estou mirando sempre no mesmo lugar, eu estou atirando com a mesma força. Eu só preciso ajustar a direção. Se cada vez que eu tiro a flecha vai para um lado, eu não tenho parâmetros ainda para saber onde que eu preciso corrigir aquilo, porque eu não tenho um padrão ainda. Então, é muito instrutivo quando eu aprendi isso, né? Porque para mim parecia que essa resposta que a Renata deu. Não, você está atirando toda hora lá, tá muito ruim. Aí o outro atirou cada hora num lugar e uma acertou no alvo. Parece que ele foi melhor. Mas a médio prazo, para longo prazo, aquele que está consistente com o resultado, ele está tendo mais probabilidade de acerto. Então, ficou claro, pessoal, o que é capacidade, o que é comportamento? Vou abrir rapidamente para tirar dúvidas aqui e aí a gente já vai encerrar. Então, a gente vai acabar umas 9h30, mas talvez vá para umas 9h35. Vamos lá. Perguntem à vontade. Deixa a Tânia perguntar, porque senão eu falo demais. Vocês podem perguntar que eu vou saber responder, ó, crença. Agora, se eu vou saber mesmo, é capacidade. Quando vocês perguntam uma coisa e eu respondo, que nível que eu estou usando? De crença, porque você é mentor, não é? Então, eu posso acreditar que eu tenho uma resposta para isso.
Agora, como eu vou buscar a resposta? Como que eu vou Capacidade. a ideia para apresentar? Capacidade. Capacidade. Eu pronunciar as palavras, que nível que é? Comportamento. Comportamento. Então, olha como as coisas estão. E eu saber que eu sou um trainer em PNL, que nível que é? Saber que você é um trainer em Crença, valor, não, é identidade. Eu sou. Eu sou, identidade. Trainer em PNL. O que um trainer em PNL faz? Um trainer em PNL deveria fazer esse tipo de coisa, ele prioriza isso, ele faz essas coisas, um sistema de crenças aí. Como ele faz isso? Bom, ele tem uma certa estratégia de usar o espaço, ele modula a voz de uma determinada maneira, ele tem os conhecimentos internos na estrutura profunda dele e ele consegue organizar aquilo em ideias de uma forma sintática, né, no sentido de sequencial, com uma sintaxe adequada, com um nível de segmentação adequado. Tudo isso é capacidade. Segmentação é capacidade, sintaxe, capacidade. No tempo que eu tenho para falar, ou seja, o gerenciamento do tempo que eu tenho, é capacidade. Agora, pronunciar é comportamento. Uhum. Qualquer pessoa que assiste uma aula minha, por exemplo, poderia decorar o que eu falei e pronunciar as mesmas palavras. Poderia? Poderia, porque, né, se a pessoa sabe falar português, ela poderia. Agora, se mudar a cor do capim, a pessoa morre de fome. O Richard Bender fala que quando uma pessoa aprende uma coisa num livro, por exemplo, e ela está explicando aquilo sem ter a vivência interna, ela está fazendo descrições superficiais sobre a estrutura superficial. Porque aquilo não está na estrutura profunda dela. Uma pessoa que sabe uma coisa, que vivencia aquilo está na estrutura profunda. A pessoa não vai usar as palavras da apostila para explicar aquilo. Ela pode até usar, né, se basear e tal, né, porque é um processo de modelagem, mas ela não vai se usar como muleta as palavras da apostila. Ela vai falar da experiência dela que ela tem com aquilo. Ela vai ter insights na hora. Ela vai conectar ideias na hora que não estavam conectadas antes. Perfeito. Alguma pergunta? Não. Solucionar o problema. Em que nível neurológico está? Capacidade. Capacidade. Uma estratégia de Capacidade. problemas. O que eu tenho que fazer? Que hora que eu tenho que fazer isso e tal? É uma capacidade. Quando eu vivencio uma situação, e ao invés de pensar naquilo como um fracasso, uma falha e tal, uma decepção, eu penso, olha, uma aprendizagem e tal, posso aprender com isso. Que nível que é? Capacidade. Uma capacidade respaldada por uma crença e valor, né? Uma crença de que tudo que acontece no mundo é uma aprendizagem e tal, mas a aprendizagem é nível de capacidade. Entendi. Sim, de alguma consideração aí que você queira complementar do que eu falei? Eu queria só falar de um pedaço de um filme, mas eu achei ele aqui já. Um print que eu tirei. Quer compartilhar aí? Peraí, tô abrindo. Você falou do arco e flecha, né? O comportamento de puxar a corda. E eu peguei aí uma estratégia. Opa! Eu ia fazer uma pergunta. Mas tudo bem. Diretamente aí com o arqueiro verde. Com vocês? Peraí. Aí. Eu vejo meu alvo à distância. Eu sinto a variação do vento. Ela está ensinando ele a... Deixa eu descompartilhar aqui. Ela está ensinando ele a atirar. Eu pensei que ia ser um vídeo. Era só... Não. É um print.
procurei aqui um print antigo. Em que nível que tá? Não, capacidade do comportamento. Capacidade. Nada. Eu vejo, eu Capacidade. sinto, tá, eu vejo, eu sinto. Se a gente fosse pegar o modelo Role aí, o que que tem? Capacidade. De novo? Quais são as frases? Eu vejo. Gente, eu paro aqui de novo. Não precisa Eu vejo, eu sinto. Ó, Eu vejo meu alvo à distância. Eu sinto a variação do tempo. Do vento. Opa, do vento. Aí, temos dois passos já do nosso modelo Role, um visual externo e um sinestésico externo. Eu perdi essa aula. É capacidade, modelo Role. a gente fica Alguma assistindo pergunta? cliques e percebendo o role do arqueiro verde para soltar o arco. Para aprender a tirar com flecha, né? Alguma pergunta, Renata, Tânia, Célia? Não. Fiz bastante. Claro, aí, tem capacidade, comportamento. Sim. Bem tranquilo. Agora consegui firmar o conceito, principalmente da parte de capacidade. Então, beleza. Então, Negócio para Renata. oi? Vou perguntar um negócio para Renata, posso? Pode, claro. Pode. Renata, você falou que você, não sei se eu entendi direito, mas você falou que você acorda às 5 horas da manhã para correr. Às vezes às 4. Mas quando você acorda às 5 horas, você vai dormir que hora? Não, vamos lá. Depois você pergunta. Não tem nada a ver Não, com... pelo amor de Deus, não. 5 horas da manhã é uma coisa impossível para mim andar vindo e acordar às 5 horas. uma 20 crença. quilômetros. Uma crença. Depois você faz uma modelagem com ela aí. Vai sair muito calor aqui. Ai, ai. O que aconteceu aqui? Eu fiz algumas perguntas e vocês perceberam que falar um comportamento específico ainda... Às vezes você fala uma capacidade ou o jeito que você queria fazer aquele comportamento. Então, é legal a gente aprender realmente a diferenciar o que é o comportamento, o que é a capacidade, o que é a estratégia, fazer uma coisa a mais. Não significa que você não consegue fazer aquele comportamento ou que você quer fazer aquele comportamento de uma forma melhor, mais fluida e tal. Claro que tem a capacidade, né? Como que você faz para dançar melhor? Tem uma capacidade e tudo mais, mas remete bem ao corpo, ao comportamento, uma coisa que você está fazendo que uma câmera poderia filmar. Agora, decidir acordar mais cedo ou beber mais água e tal, é uma decisão, né? Um processo de tomada de decisões. Fala, Tânia. Não, é exatamente isso aí que você falou. Uma direção é você imaginar o que pode ser filmado, né? Foi o que a Cid comentou também. Direção é aí a você capacidade. aí você consegue direcionar para o comportamento, né? Quando você imaginar algo que você possa ver depois. Isso. Direção se refere à capacidade. O comportamento é o que você está fazendo naquele momento. Sim. É uma ação, né? Igual tá aqui. Então, a gente está encerrando essa aula. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Legal. Eu vou parar a gravação